Atos capítulo 10, versículo de número 37 e versículo de número 38, quem achou, diga amém. Quem quiser ficar em pé, irmãos, eu não pedi porque eu sei que nós estamos aqui bem apertados, mas quem quiser ficar, fique à vontade, quem quiser ficar sentado também não tem problema, tá bom? Eu entendo que você está aí bem apertadinho, mas é bom que o fogo vai pegar mais rápido. Atos 10, 37 e 38 diz assim: esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sente dando glória a Deus e aleluia. Eu vou precisar do apoio da projeção, certo? Daqui a pouquinho nós vamos verificar algumas referências e eu peço aí a agilidade dos nossos amigos e irmãos. Queridos, eu quero pregar nessa noite o tema que Deus propôs ao meu coração: conhecendo o Espírito Santo e o seu poder. Conhecendo o Espírito Santo e o seu poder. É louvável que o nosso pastor, com a sua sensibilidade, entendeu a proposta de Deus para essa festividade. O tema de Atos 1:8, recebereis poder, é uma necessidade urgente para a igreja. Precisamos, mais do que nunca, falar, pregar e ensinar e abordar acerca do Espírito Santo. Porque quanto mais nós expomos sobre a verdade, a vida e o ministério do Espírito Santo, mais a igreja vai conhecê-lo, mais a igreja vai desejá-lo, mais a igreja vai anelá-lo. Observe que talvez isso não seja hoje uma prioridade e um interesse de muitas igrejas, mas diferentemente do nosso tempo, era uma prioridade, uma necessidade na igreja primitiva. Em Atos capítulo de número 19, nós vamos ver quando sucedeu que Apolo, estando em Corinto, Paulo vai passar pelas regiões superiores e ele vai chegar na cidade de Éfeso. Quando Paulo chega lá, a pergunta de Paulo para os discípulos que ele encontra, esses discípulos quer dizer, aqueles que aceitaram a fé em Cristo, Paulo vai perguntar da seguinte maneira: recebestes vós o Espírito Santo? Pasmem os irmãos. A resposta daqueles discípulos foi: nunca ouvimos falar e nem sabemos que haja Espírito Santo. A verdade é que a realidade de Atos 19 é a mesma realidade de muitas pessoas no dia de hoje. Não sabem, não conhecem o Espírito Santo. Paulo vai ter a preocupação de expor para eles e vai perguntar: então em que vocês são batizados? Eles vão dizer: somos batizados no batismo que João ensinou. Então Paulo vai tratar a realidade do Espírito Santo para eles. E em Atos 19, versículo 6, a Bíblia vai dizer que Paulo, impondo as mãos sobre eles e orando por eles, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas e a profetizar. Olha a importância que a igreja primitiva dava ao Espírito Santo. Em uma outra passagem, em Atos capítulo 8, versículo de número 14, fala depois de uma pós-evangelização de Filipe, em toda a região de Samaria. Samaria fazia parte do povo gentílico, judeus não comungavam com o samaritano, mas naquele período, a ordem de Atos 1:8 era: recebereis poder e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. O problema é que a igreja recebeu poder e ficou parada em Jerusalém.
acomodada em Jerusalém. E Atos 8 vai dizer que Deus vai despertar aquela igreja de uma forma que a gente muitas das vezes não entende o trabalhar dele. Deus envia uma perseguição sobre a igreja que está em Jerusalém, para que, através daquela perseguição, aquela igreja venha se dispersar. E se dispersando assim, ela vai disseminar o evangelho por outras localidades aonde era propósito de Deus evangelizar. A Bíblia vai dizer que Filipe, chegando em Samaria, anuncia Cristo, ele cura os enfermos lá em nome de Jesus, ele expulsa os demônios lá em nome de Jesus, ele batiza os novos crentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Filipe oculta o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quando ele retorna para Jerusalém, os apóstolos, sabendo que os samaritanos haviam aceitado a fé, enviaram para lá Pedro e João. E quando Pedro e João chegam em Samaria, eles vão perguntar: receberam vós o Espírito Santo? Eles disseram: não, fomos também batizados no batismo de João, na imersão de águas. A Bíblia diz que, tendo então Pedro e João impondo as mãos sobre ele e orado, todos aqueles receberam o batismo com o Espírito Santo. Eu estou dizendo isso para a igreja entender como a igreja primitiva, ela priorizava de forma veemente a necessidade da atuação do Espírito Santo em seu meio. E a verdade é que nós não podemos ignorar. Olhar para o livro de Atos é olhar para não só um livro histórico, mas um livro que marca um grande avivamento e um período de ascensão para a igreja primitiva. É grande verdade que a igreja, ela foi projetada na eternidade. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1 que Deus nos elegeu nele, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A igreja é projetada na eternidade. A igreja, ela é profetizada no Antigo Testamento. Ela é ali gerada a partir de uma profecia, mas uma profecia ainda não conclusa, não executada. A igreja, ela vai nascer no Calvário, no sentido espiritual de igreja. No Calvário, quando Cristo derrama o seu sangue, os primeiros irmãos aceitam a fé em Cristo. A igreja espiritual, ela vai nascendo. Mas em Atos capítulo de número 2, a igreja que foi projetada na eternidade, profetizada no Antigo Testamento e gerada no Calvário, ela é agora inaugurada através de um grande derramar do Espírito Santo lá no cenáculo em Jerusalém. O que eu quero ressaltar nessa noite, prestar atenção, é que precisamos dar ênfase à pessoa e à obra do Espírito Santo. Nós, pregadores, ensinadores, professores, pastores que exercemos a vocação ministerial para expor a palavra de Deus, falamos muito do ministério de Paulo, mas quem era Paulo sem o Espírito Santo? Falamos muito do ministério de Pedro, mas quem era Pedro sem o Espírito Santo? Isso quer dizer o quê? Que todos os personagens bíblicos que fizeram grandes feitos, que alcançaram grandes conquistas e têm os seus nomes escritos nos anais da história da Bíblia Sagrada, nenhum deles fizeram nada de si mesmo. O protagonista da igreja não é o cantor, embora é importante termos bons cantores. O protagonista da igreja também não é o pastor, embora nós amamos o nosso pastor e temos estima e honra a ele. O protagonista da igreja não é também o pregador. E pasmem os irmãos, antes da nossa festa, alguém chegou para mim e disse: vocês vão fazer 18 anos e não vai ter um pregador de outro estado, de outro lugar de fora. Eu disse: não precisa. O Espírito Santo nunca precisou de ninguém para fazer o que ele quer fazer. O Espírito Santo não precisa de cantor de nome. O Espírito Santo não precisa de pregador de nome. O Espírito Santo quer um coração quebrantado para usar, para operar. Quantos concordam com esta palavra? Glorifiquem ao Senhor nessa noite.
Embora nós tivemos 2 pregadores aqui de Fortaleza muito abençoados, mas eu quero até parabenizar nosso pastor por essa mescla. Deus não depende de ninguém para fazer o que Ele quer fazer. O protagonista de toda a história e da igreja se chama Espírito Santo. Nós falamos do livro de Atos dos Apóstolos, mas na verdade eram atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Nós achamos lindo ler que o lenço de Paulo foi levado e curava, quando tocava, curava os enfermos, mas não era o lenço de Paulo, era a virtude do Espírito que exalava sobre a vida de Paulo. Nós achamos lindo ler quando a sombra de Pedro curava os enfermos, mas não era a sombra de Pedro, era a unção do Espírito sobre a vida de Pedro. Eu quero dizer uma coisa para mim e você nessa noite: somos totalmente dependentes do Espírito para louvar, para adorar, para pregar, para ensinar. É Ele que opera tudo em todos. Glória. O Espírito Santo, ele é o protagonista de toda a ação e trabalho da igreja. Agora observe, muitos não o conhecem. Muitos ouviram falar, mas não conhecem. Tem gente aqui como Jó. Jó chegou em um dado momento da sua vida que ele disse para Deus, ele confessou: Senhor, eu te conhecia porque o pastor pregava acerca de ti. Eu te conhecia porque a festa tinha um tema acerca de ti. Eu te conhecia porque o cantor cantava acerca de ti. Mas eu nunca te conheci verdadeiramente. Eu nunca te conheci em intimidade. Eu nunca te conheci em relacionamento. Eu nunca te conheci em comunhão. Tem muitos que não conhecem Ele. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o Espírito Santo, ele tem um ministério de atuar dentro de você, trazendo o poder e a ação da divindade em sua vida. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. É Ele que manifesta Deus a você. É Ele que revela os mistérios de Deus a você. Como Deus, ele compõe a terceira pessoa da Trindade. Mas deixa eu explicar. Sendo Ele a terceira pessoa da Trindade, Ele não é inferior ao Pai. Ele não é inferior ao Filho. Tem gente que acha: não vou falar com o Espírito Santo não, porque ele é a terceira pessoa. Deixa eu falar com o Pai, que o Pai é maior do que ele. Deixa eu falar com o Filho, que o Filho é maior do que ele. Não! O Espírito Santo, ele é cossubstancial. O que é cossubstancial? Da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência. O Pai cura, o Filho cura, o Espírito cura. O Pai liberta, o Espírito liberta, o Filho liberta. Ou seja, o Espírito que se move aqui é Deus literalmente em espírito, em verdade, presente, atuando no meio da igreja. Ele é Deus. Ele é Deus. É igual em poder, é igual em glória em relação ao Pai e também em relação ao Filho. Então toda vida que você for orar, trate o Espírito Santo como Deus. Paulo vai dizer algo muito forte que eu preguei ontem de manhã no retiro lá no Pecém, um avivamento de jovens muito abençoado. E eu preguei sobre 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Tem muita gente levando o Espírito Santo como chacota, brincadeira, brincando com o Espírito, brincando com dons espirituais, brincando com línguas estranhas, brincando com profecia. Não trate o Espírito Santo como algo banal. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Escute, conhecendo o Espírito Santo e o seu poder, sabemos que Ele é Deus, mas Ele também é um ser pessoal. O Espírito Santo também é um ser pessoal. Ele não é o que Charles Tazel Russell, líder da Torre de Vigia e dos Testemunhos de Jeová, diz nas suas variadas interpretações, sempre alterando o que está escrito. Na mentalidade dele, o Espírito é uma força, é uma energia, é uma ação ativa, é uma força ativa, menos Deus.
Na visão dele, o Espírito Santo é um ser impessoal, nada ligado à pessoa. E ele, sem dúvida, é um agente de Satanás para tentar denegrir aquele que de fato é Deus sobre todas as coisas. O Espírito Santo, ele também, além de ser Deus, ele é uma pessoa. Escute isso, ele tem personalidade. 3 coisas caracterizam uma personalidade. Primeiro, inteligência. Segundo, emoção. Terceiro, nós vamos ver a individualidade do Espírito Santo. Nós vamos ver que ele tem uma personalidade que é também muito caracterizada. Inteligência. João capítulo 14, versículo 26, Jesus vai dizer: quando o Consolador vier, quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Inteligência. Ele tem inteligência, ele tem emoção, ele tem vontade, ele tem individualidade. 4 características fortes, existem muitas, mas as principais. Por que ele vai ensinar à igreja todas as coisas? Porque ele conhece todo o segredo de Deus. E eu quero expor esse texto para vocês aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 ao 14. 1 Coríntios 2, 10 diz: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está dizendo claramente: o Espírito possui personalidade, e como característica da personalidade, ele tem e possui inteligência. Essa inteligência é a própria sabedoria de Deus contida nele, que também é Deus. E eu gosto da palavra que Paulo vai usar: o Espírito prescuta. A palavra prescutar, ela não é somente observar, ela não é somente uma análise, é mais do que uma análise, é uma análise muito profunda. Perscrutar é ir aonde ninguém vai. Perscrutar é saber o que ninguém sabe. Perscrutar é atingir o que ninguém atinge. Com toda a tecnologia do mundo atual, não existe uma máquina tecnológica que alcance a divisão dentro do âmbito natural. O homem natural não entende o que é espiritual. Sabe qual é a proposta de Deus nessa noite? Saia do natural, viva o sobrenatural. Saia do natural, viva o espiritual. Deixa de ser um crente comum. Não tem graça ser crente comum. Não tem graça só ir para a igreja e para casa, para a igreja e para casa, para a igreja e para casa. Se envolva na glória, se envolva no exercício do ministério, se envolva no serviço do reino. Não seja um crente comum, seja um crente cheio do Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa, e a sua personalidade contém inteligência, a sabedoria de Deus. Segundo, o Espírito Santo como pessoa possui vontade. Vontade. É o Espírito Santo que manifesta a sua vontade. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 7 ao versículo 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo a vontade do Espírito a palavra do conhecimento, a outro mesmo, no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como Ele quer, como lhe apraz, a cada um
individualmente. O Espírito Santo possui vontade, porque ele é uma pessoa. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que na distribuição dos dons espirituais, não é você que vai dizer para Deus: eu quero ser usado nisso. É o Espírito Santo que vai olhar para você e vai dizer: eu vou te usar nessa área aqui. Porque se a gente fosse estabelecer a nossa vontade, nós íamos ser seletivos, nós iríamos ser políticos. Mas quando o Espírito Santo decide, ele estabelece aonde ele quer. A vontade dele é distribuir conforme lhe apraz. E o que eu acho lindo aqui é que Paulo está tratando acerca dos dons espirituais. Mas isso não se aplica apenas aos dons espirituais. Há uma diversidade de coisas. O termo dom para o grego se chama charisma. Charisma quer dizer dom e graça somente. É um termo muito objetivo. Mas o outro termo usado para dom se chama no grego charismata, que quer dizer dom, graça, talento, dádiva, presente. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito presenteia também. O Espírito não te dá somente uma obrigação. O Espírito não te dá somente uma responsabilidade. O Espírito não te dá somente uma missão. Ele presenteia você também. Você acha que você está com saúde por quê? Porque você tem um bom plano de saúde? Não. Você está com saúde porque o Espírito Santo te deu saúde. Você acha que você comeu bem hoje por quê? Porque você é milionária? Não. Foi porque o Espírito Santo proveu na tua vida para você se alimentar junto com a sua casa e a sua família. O Espírito presenteia. O Espírito, segundo o termo charismata do grego, também distribui talentos. Ei, nunca se orgulhe pelo talento que você tem. Não é seu, é do Espírito Santo. No dia que ele sair de você, a voz não afina mais. No dia que ele sair de você, não tem inspiração para pregar. No dia que ele sair de você, você não ensina mais nada. No dia que ele sair de você, nada acontece. Não sejamos como Sansão, alguém que esnoba o Espírito. A Bíblia diz que Sansão era muito forte, mas na verdade não era Sansão que era forte, era o Espírito que habitava em Sansão. Sansão brincou muito com Deus. Esse é o retrato de muita gente. Sansão brincou com Deus até a medida de Deus se encher. Porque se você não sabe, a medida de Deus se enche. E quando a medida de Deus se enche, a graça se transforma em juízo. Sansão está nos braços de Dalila, sendo acariciado por ela. Dalila disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele estava amarrado, detido. Ele estava brincando com a unção. Ele estava brincando com o poder. Ele estava brincando com o Espírito. Dalila vai dizer: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Sansão se levanta, rompe as amarras e mata os filisteus. Pela segunda vez, Dalila apronta uma emboscada para ele e disse: os filisteus vêm contra ti. E ele se levanta, quebra as amarras e vai mais uma vez, derrota os filisteus. Sabe qual é o problema de Sansão e de muita gente? É o costume em viver uma vida superficial. Costume em viver uma vida religiosa. Costume em viver uma vida vazia. Sansão brincou a primeira vez, brincou a segunda vez. Quando foi na terceira vez, Dalila amarra ele novamente e diz: Sansão, os filisteus vêm aí contra ti. Ele disse para ela, nos braços dela: mais uma vez eu vou me levantar e vai ser como das outras vezes. Eu vou derrotar eles. Quando Sansão se levanta, ele percebe que não tem força. E a Bíblia vai e diz: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já não era mais com ele. Sansão pensou que era forte. Forte não era Sansão. Forte era o Espírito que habitava nele. Nunca pensemos em ser autossuficiente. Nunca pensemos em elevar o nosso ego. Nunca pensemos em achar que cantamos melhor do que o outro. Nunca pensemos em achar que pregamos melhor do que o outro. Melhor aqui é Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Rabacalabassura bacandaraba. Glória a Deus.
Sansão perdeu o espírito, perdeu a força. Se é o espírito quem dá dons, se eu perdê-lo, eu perco os dons que ele me deu. Se é o espírito quem dá talento, se eu perdê-lo, eu perco os talentos que ele me deu. Se é o espírito quem me capacita, pastor Sérgio, se eu perdê-lo, foi embora a capacidade, não faz mais nada. Não se produz nada sem a atuação dele. Por isso que o termo charismata quer dizer dom, dádiva, graça, presente, talento. É ele que dá talento. E precisamos valorizar aquilo que ele nos dá, aquilo que ele nos presenteia. Glória a Deus. O Espírito como personalidade, ele tem vontade. É ele quem escolhe e vocaciona. Atos capítulo de número 13, versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, não foi o líder da igreja, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É o Espírito quem vocaciona, é o Espírito quem escolhe. Eu acho interessante que tem muita gente que às vezes olha para a gente e diz: ele não era para estar aí, ela não era para estar aí. Vai reclamar com o Espírito Santo, vai reclamar com ele, vai. A pior coisa que você pode fazer é tocar em ungido do Senhor. Toca para você ver. Separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. É o Espírito quem vocaciona. Eu acho lindo que por muitas reuniões, nosso presidente conversando conosco, ele disse: eu nunca quis ser pastor, nunca projetei ser pastor, e nem muito menos pastor presidente. Mas olha onde ele está. O Espírito lhe quer aí, meu pastor. É o Espírito quem planta, é ele quem te planta. Foi ele que te colocou aí, Wilson, Adriele, foi ele que plantou vocês aí, foi ele que te deu essa liderança, foi ele que te deu esse cargo, foi ele que te deu essa função. Frutifica, produza naquilo que ele te entregou, frutifica, produza naquilo que ele te confiou. É ele quem escolhe. Se eu escolher, eu escolho errado, mas se o Espírito escolher, a escolha é certa. Pode ter certeza que a escolha é certa. Vamos lá. Como personalidade, o Espírito também tem emoção. Efésios capítulo 4, versículo de número 30, Paulo vai nos chamar a atenção: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha o que aqui Paulo está dizendo. O Espírito Santo é tão pessoa que ele também se entristece. Olha aí. Em algum dado outro momento vai dizer que ele tem ciúme de mim, de você. Como pessoa, ele também se entristece. Observe bem, o que é que entristece o Espírito Santo? Atitudes que o desagradam, palavras que o desagradam, pensamentos que o desagradam, ações que o desagradam. Vamos à Bíblia. Atos capítulo de número 5, fala de Ananias e Safira. Prometeram dar uma herdade, reteram parte da herdade. E quando eles chegam diante de um homem cheio do Espírito Santo, chamado Pedro, Pedro pergunta: foi por tanto que vocês venderam? Fechado, foi por tanto. Está aí à porta aqueles que levarão teu cadáver. Foi Ananias, depois foi Safira. Mas antes deles morrer, a pergunta de Pedro foi: por que deixastes, olha aí, Satanás encher o vosso coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes ao Espírito Santo. Aqui eu estava observando esse texto e orando no meu quartinho de oração e dizendo: Senhor, me fala alguma coisa acerca disso. Eu observei que Ananias e Safira, de forma direta, eles mentiram para Pedro, sim ou não? Mas só que toda ação irregular, desonesta, leviana, ela não atinge a pessoa que está sendo endereçada, ela atinge o próprio Deus. Quando é que eu minto contra o Espírito Santo? Quando eu digo que vi aquilo que eu não vi, mas o Espírito Santo viu. Quando eu digo que aconteceu que não aconteceu, mas o Espírito que sabe que não aconteceu.
Quando é que eu minto para o Espírito Santo? Quando eu estou no oculto sozinho e digo, vou fazer porque ninguém está vendo. Você que pensa, a chama de fogo está sobre você, o Espírito está vendo. Nós prevaricamos contra o Espírito Santo quando subestimamos a sua capacidade de sondar e conhecer todas as coisas. Ninguém está vendo, o Espírito Santo está. Ninguém sabe, o Espírito Santo sabe. Não se preocupe, nada foge do olhar dele. Ananias e Safira mentiram não ao Pedro, mas ao Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 7, versículo 51, Estevão está perante o sinédrio judaico. E enquanto eles estão se preparando para apedrejar Estevão vai afrontar e confrontar aquele sinédrio, falando para eles que eles estão resistindo ao Espírito Santo. O que é resistir ao Espírito Santo? É ele falar e você dar ouvido de mercador. O que é resistir ao Espírito Santo? É você saber que ele quer que você se envolva na obra, mas você insiste em ser um crente parado. O que é resistir ao Espírito Santo? É Deus estar te chamando para uma vocação e você teimando em não ir. Cuidado, Jonas. Não resista ao Espírito. O escritor aos Hebreus vai dizer: hoje, se ouvires a voz do Espírito do Senhor, não endureça o seu coração. Ele fala com você nessa noite. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando mentimos. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando fofocamos. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando pecamos e não confessamos e não nos arrependemos. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando não levamos Deus a sério, a igreja a sério, a obra de Deus a sério. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós temos tempo para o celular, tempo para as redes sociais, tempo para tudo, mas não temos tempo para nos relacionar com Ele. Entristecemos o Espírito Santo. Billy Graham, antes de morrer, ele disse: essa geração vai provar para Deus que a falta de oração nunca foi falta de tempo. A falta de oração foi falta de prioridade. Falta de prioridade. Porque Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. O que Jesus está dizendo com isso? Aquilo que você ama mais, você vai dar mais atenção. Aquilo que você ama mais, você vai dar mais tempo. Aquilo que você ama mais, você vai se apegar mais. Eu lembro que quando eu conheci a irmã Jéssica, eu era apaixonado por ela. Hoje eu não sou apaixonado, eu amo ela, né, verdadeiramente. Glória a Deus. Dá glória, irmão. Eita Jesus, misericórdia. A irmã não está recebendo não, viu? Mas quando a gente começou a namorar, eu morava no Serve Luz e ela na Messejana. A gente se via às vezes uma vez no mês. Mas quando a gente se falava no telefone, só faltava não parar mais de falar, né? Eu disse: minha filha, vamos casar logo que eu estou com saudade de você. Eu queria estar perto dela. Eu queria estar junto dela. Por quê? Porque a gente quer estar perto de quem a gente ama. Quando a gente ama, a gente quer caminhar junto, conversar, ter momentos, participar, comungar, ter intimidade. E por que você não tem com o Espírito Santo? Aonde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. Entristecemos o Espírito Santo quando deixamos Ele para a última opção em nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: trate o Espírito Santo como Deus e trate o Espírito Santo como uma pessoa amiga, como uma pessoa que você conhece e acorda e diz: bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Espírito Santo, caminha comigo nesse dia, esteja comigo nesse dia. Aonde eu for, vai comigo. Aonde eu entrar, entra comigo. Espírito Santo, toma a minha frente, direciona. Eu não quero dar um passo sem que você esteja comigo. Relacionamento. O Espírito Santo, ele tem emoção. Não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúme de vós? Esse ciúme quer dizer que ele não te divide. Eu vou já chegar lá. Mas ele tem emoção. E eu quero dizer uma coisa para mim e você nessa noite: não entristeça ele. Quando a gente entristece alguém,
esse alguém se afasta de nós, sim ou não? Sim. A gente que tem alguns amigos próximos, a gente sabe. Se a gente olhar para a cara do nosso amigo, a gente sabe se o negócio está bom ou não está. E a gente vai procurar, o que foi que eu falei, o que foi que eu fiz, o que foi que aconteceu. O fulano está diferente, a cara está meio indiferente, não está falando como falava, não está dando atenção como... O que foi que eu fiz? Por que você, quando não sente o Espírito Santo, você não se pergunta, o que foi que eu fiz? Tem gente que vai para a igreja quinta, sexta, quarta, depende da programação dessa igreja, quarta, sexta, domingo, não sente nada, mas se acostuma a viver uma vida vazia. Por que você não se autoanalisa? O que eu estou fazendo que eu não choro mais na presença de Deus? O que eu estou fazendo que eu não falo mais em línguas estranhas? O que eu estou fazendo que meu coração não queima mais como antes? O que eu estou fazendo que nada mais acontece na minha vida? Uma coisa eu sei, a culpa não é de Deus. A falha não está no Espírito Santo. A falha está em mim, está em você. Não entristeçais o Espírito Santo. Pronto. Eu já vou para a segunda parte da mensagem. Conhecendo o Espírito Santo e o seu poder. Escute bem. Atos 10:38, o texto que nós lemos. Diz o escritor de Atos, que é Lucas, o historiador e médico. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, olha aí, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu gosto desse texto, por quê? Porque retrata o ministério de Jesus, e ninguém mais é referência para a nossa vida do que Jesus. Eu gosto da expressão do autor do livro, que vai dizer, na verdade essa pregação é de Pedro, na casa de Cornélio. E Pedro vai dizer, dentro da casa de Cornélio, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Observe, há uma diferença. É um termo diferenciado. O que é ungir com o Espírito Santo e o que é ungir com o poder? Observe. Ungir com o Espírito Santo fala da habitação do Espírito. Efésios, capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Vamos ver o que é que Paulo vai dizer. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, depois que ouviu e depois que creu, fostes agora selado com o Santo Espírito da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Escute, ungir com o Espírito Santo é diferente de ungir com poder. Parece a mesma coisa, mas não é. Ungir com o Espírito Santo quer dizer, e Paulo explica aí claramente, alguém evangelizou você, alguém pregou para você, você aceitou a palavra, creu em Cristo para a salvação, imediatamente o Espírito vem e ele faz morada em você, ele habita em você. E eu quero dizer uma coisa, essa habitação é exclusividade nossa. Jesus disse que ele não habita lá na feitiçaria, ele não habita lá na umbanda, lá no espiritismo, ele não habita lá no mundo depravado. Jesus disse, ele só habita em vós. Habitação, morada do Espírito. E Paulo vai dizer duas coisas importantes. Quando ele passa a habitar, ele põe em nós o seu selo, o selo do Espírito Santo. Era uma prática grega de alguém que comprava uma aquisição, uma herdade, uma propriedade, um bem, selava aquele selo. Qualquer outra pessoa poderia passar e tentar comprar alguma coisa, não pode, está marcado, está pago, está comprado, está selado. O selo é poder de posse, o selo é direito de quem o adquiriu. Selo é a marcação de uma propriedade agora restrita, exclusiva, particular. Paulo está dizendo que o Espírito Santo, a partir que cremos nele, habitou. Depois de habitar, ele pôs a sua marca. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Você não pertence mais a você.
A partir do momento que o Espírito Santo te selou, você pertence a Deus. 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que Deus habita em vós. O Senhor está dizendo: eu te selei, eu te marquei. Você não pertence a mais nada, a mais ninguém, nem a você mesmo. Você não tem mais nem o direito de dizer: sou eu que mando na minha vida, sou eu que mando no meu nariz. Não, é o Espírito Santo que manda em você. Diga para essa pessoa aí: o Espírito Santo manda em você. Aí Paulo vai dizer: quando ele vem, ele põe o selo, marca de propriedade exclusiva. No versículo 14, Paulo vai dizer que ele se torna em nós o penhor da nossa herança. Escute isso: penhor da nossa herança. O que é penhor? Escute isso: penhor é uma pequena quantia antecipada de uma grande. A gente usava o termo aqui, popularmente chamando de empenhar, né? Eu vou dar alguma coisa como garantia que eu vou quitar aquela dívida, né? Então Paulo vai dizer que o Espírito se torna na nossa vida o penhor de Deus. Deus colocou um penhor em você, penhor da nossa herança. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo em você, além de ser garantia que você pertence a Deus, também é garantia de que você voltará para Deus vivendo uma vida eterna com Ele. O Espírito Santo é a garantia de que você vai subir no arrebatamento. O Espírito Santo é a garantia de que você vai para o céu quando Jesus voltar. Penhor. Mas mais do que ser garantia de uma herança celestial, é a pequena quitação antecipada de uma grande dívida, de um grande valor que ainda vai ser pago. E o que eu vejo aqui é que o que Deus nos deu o direito de experimentar aqui, nessa terra, ainda é pouquinho comparado ao que está por vir. Não se compara, não se compara. Romanos 8,18, Paulo vai dizer: as lutas dessa vida, as coisas dessa vida, tudo dessa vida, em nada se compara à glória que há de ser revelada em nós. Se você se sente feliz porque recebeu o Espírito Santo, você não imagina quanto vai ser feliz quando você for arrebatado. Se você se sente bem ao receber o Espírito Santo, você não imagina o quanto você vai ficar bem quando Jesus tirar a igreja dessa terra. Aleluia. Ele é o penhor da nossa herança. Escute bem: quando ele passa a habitar, ungido com o Espírito, habitação, quando ele passa a habitar, ele vai gerar algo chamado de regeneração. Regeneração não é o homem pecador se tornando um homem divino. Não, nunca. Jamais o homem alcançará a estatura de Deus. Regeneração é um homem, um ser humano espiritualmente morto, que agora pela obra do Espírito se torna espiritualmente vivo. É a vida de Deus reinando em você. Ungir com o Espírito Santo, isso quer dizer o quê? Que a partir daquele momento Deus começou uma obra em você. Deus começou uma regeneração, um novo nascimento. Ele começou a trabalhar na mentalidade, ele começou a trabalhar no caráter, ele começou a trabalhar nas decisões, ele começou a trabalhar nos desejos impulsivos, ele começou a trabalhar naquilo que você não domina, ele começou a trabalhar nos pecados de estimação que te matava. A partir do momento que ele habita em você, ele vai te matar para te fazer nascer de novo. O Espírito Santo regenera, e ele vai fazer o quê? Como diz o hino do Armando Filho: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O que a gente pensa é que ele fica só se balançando. Não, o termo é pairava. Gênesis capítulo 1 versículo 2: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A palavra pairava não quer dizer parado, mas a palavra pairava quer dizer movia-se, movimentava-se sobre a face das águas. Por que
ele se movimentava? Porque ele estava esperando dar forma à terra que não tinha forma e preencher a terra que estava vazia. Sabe o que o Espírito Santo fez? Ele transformou o caos que era a terra, sem forma e vazia, em um cosmos. Ele transformou o caos em um cosmos. O que é caos? Caos é desordem, caos é tudo fora do lugar, caos é uma família desestruturada, caos é uma vida desequilibrada, caos é tudo fora do lugar na sua vida. E cosmos fala de um universo estreitamente ordenado, organizado, dentro da sua funcionalidade, mediante as leis naturais. Eu sei que você não entendeu, mas o Espírito Santo pegou você uma bagunça, que ninguém podia dar jeito, ninguém podia fazer nada, ninguém podia mudar a tua vida, ninguém podia te libertar. Estava um caos, estava sem forma, estava vazia. Mas quando ele chegou, ele tirou a bagunça do teu coração, ele tirou o lixo da tua alma, e ele te deu santidade, ele te deu unção, ele te deu poder, ele te deu paz, ele te deu alegria. Lembra quando a sua vida era um caos? Hoje ela é um cosmos, um universo estreitamente organizado dentro das leis naturais. Somente o Espírito Santo, ele pode transformar o caos em cosmos. Somente o Espírito Santo pode ordenar e organizar a tua vida. Você pode lutar de um lado, lutar de outro, procurar as instituições humanas infalíveis. Ninguém vai tratar a tua vida tão bem do que o Espírito Santo. Ninguém vai mexer na tua estrutura como o Espírito Santo pode mexer. Ninguém. Quando ele está dentro de nós, ele começa a fazer o que ele fez lá em Gênesis 1 e 2, pairava, e ele começa a se movimentar. Esse movimento do Espírito, preste atenção, é o ato da regeneração. Ele vai trabalhar no íntimo, ele vai trabalhar no interior, ele vai trabalhar no ser interior, no eu alma, no eu espírito, no eu mentalidade, e ele vai começar a gerar mudança. Eu gosto da expressão de Davi no Salmo 139, quando ele vai dizer: o Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe. Lá no Salmo 139 Davi vai dizer isso. A palavra entretecer, ela fala de uma ação altamente minuciosa, meticulosa. Davi está dizendo que o que Deus está fazendo em nós, o que o Espírito está fazendo em nós, é comparado a uma artesã que está ali com as suas agulhas, com as suas linhas, preparando ali um artesanato, uma obra de mãos, uma obra de bordado, uma obra que é minuciosa, que é paulatina, que é parcial, não é de uma vez, é gradativa, é processual, demora, mas quando passa um tempo, todos vão elogiar e vão dizer: que coisa linda! Essa obra minuciosa ele está fazendo em você. Você já viu que há diferença de quem você era antes do Espírito Santo e quem você é depois que conheceu Ele? Há diferença. Você já resiste ao pecado, você já tem vontade de orar e de jejuar, você já tem vontade de agradar a Deus, você já se rende à presença de Deus. Olha para Pedro, quem ele era antes do Espírito Santo. Pedro era um homem impulsivo, descontrolado, desequilibrado, um homem totalmente destroçado. Pedro era um homem que andava com Jesus, mas ainda era usado pelo diabo. É verdade. Pedro era um homem que tinha a companhia de Jesus, mas dava legalidade ao diabo. Mas quando Pedro conheceu o Espírito Santo, quando Pedro teve um encontro com o Espírito Santo, o Pedro impulsivo, agora era impulsivo para o bem, não mais para o mal. Ele levanta-se no dia de Pentecoste e ele prega com tanta autoridade, com tanta unção, com tanta ousadia, que ele não precisou nem forçar o convite. A Bíblia diz que quase 3.000 almas reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Observe, o Espírito Santo, a unção como Espírito é habitação, regeneração, novo nascimento, transformação de vida.
Se você conheceu a igreja, se você conheceu a instituição, se você conheceu a religião, mas a tua vida não mudou, é porque você ainda não conheceu o Espírito Santo. E hoje eu te convido, venha conhecer Ele. Conheça o Espírito Santo. Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Segunda parte, e com poder. Repita comigo: Deus ungiu a Jesus com poder. O que é ungir com poder? O Espírito Santo já está, já habita. Aqui também a diferença que o nosso pastor pregou na sexta-feira. Diferença de batismo no Espírito Santo para batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que não é batizada com o Espírito Santo que se pergunta: será que o Espírito Santo habita em mim? Sim, ele habita em você. Ele habita, ele mora, ele está aí. Mas como diz o doutor e teólogo Hernando Dias Lopes, uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter ele presidente da tua vida. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo se manifestando através de você. É diferente. É diferente. Nem todos que têm o Espírito Santo têm a manifestação dele em sua vida. Nem todos. Por isso que ungir com o Espírito Santo e ungir com poder é totalmente diferente. E quando nós olhamos para ungir com poder, nós estamos falando do batismo com o Espírito Santo. Um revestimento de poder, uma capacitação não humana, mas espiritual e sobrenatural. E é esse batismo que a gente está negligenciando muitas das vezes. Fomos batizados em águas. E o que eu acho lindo na igreja primitiva é que os apóstolos não queriam nem saber se as pessoas queriam o Espírito Santo. Eles iam oferecer. Era tão bom que eles iam atrás e ofereciam. Nós precisamos voltar a buscar o batismo com o Espírito Santo. Escute isso. Porque é um revestimento de poder, de capacidade espiritual. Eu tinha 11 anos, a idade do meu filho Caleb. Cadê o Caleb? Está ali. Eu era criança, eu fui para a igreja com 5 anos de idade, com meu tio. Não nasci na fé, mas fui bem criança para a igreja. Quando eu tinha 11 anos, da idade do Caleb, eu era adolescente aqui, no conjunto de criança e adolescente, do pastor Maurinho. E eu ia para as consagrações já com 11 anos de idade, eu ia para a oração. Eu tinha desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha tanto desejo de ser batizado com o Espírito Santo que eu fui batizado antes de ser batizado nas águas. Só poderia ser batizado com 12 anos. Então, antes de ser batizado nas águas, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 11 anos. Mas antes de ser batizado, eu orava muito pedindo. Eu desejava demais. Eu pedia demais. Aí teve um dia que eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via a mim mesmo, deitado em uma cama, com um lençol branco, que era a coxa da cama, e outro lençol branco que me revestia. Estava só a cabeça para fora, até os pés estavam cobertos. Quando eu tive esse sonho, que para mim foi claramente uma revelação, eu me via naquele estado. De repente, debaixo da cama comecei a sair chama, como que de fogo, envolvendo aquela cama, envolvendo a mim. E eu estava assistindo aquilo como se fosse uma tela de TV. E eu estava vendo a mim mesmo, e o fogo envolvia aquela cama, envolvia a mim. Mas o que me admirava é que o fogo pegava, mas eu não queimava. Eu não queimava. E eu perguntava: por que esse fogo não está me queimando? E algo dizia: porque esse fogo não te queimará por fora, esse fogo te queimará por dentro. Depois daquele sonho, eu me lembro de uma visita com um conjunto de adolescentes lá no Carcipesca, a igreja que até hoje é lá, Ministério Fortaleza. E eu estava em um culto, um trabalho de jovens e adolescentes. E o pregador estava pregando, e o culto estava fervoroso, e o culto estava avivado. Eu não fui nem para a oração, eu estava no meu lugar, dando glória a Deus, aleluia. Né? Hoje os meninos têm vergonha de dar glória a Deus. Naquele tempo a gente gritava dentro da igreja. Né? E eu dava glória a Deus, aleluia. E no momento da pregação, não era nem da oração, pá! Jesus me batiza com o Espírito Santo. E eu saí daquele culto cheio de unção, cheio de poder, da idade do meu filho com 11 anos de idade. Por quê? Porque eu orei, porque eu pedi, porque eu desejei, porque eu disse: eu quero a tua unção na minha vida. O batismo
batismo com o Espírito Santo fala de capacitação, ungido com poder, capacitação. Escute bem, 3 verdades sobre o poder. Primeiro, o poder evidencia o reino. O poder evidencia o reino de Deus. Mateus capítulo 12, Jesus está expulsando um demônio, e os fariseus que estavam lá começaram a fazer chacota de Jesus, a zombar de Jesus, dizendo: este expulsa demônio por Beelzebu. Jesus olhou para eles e disse: olha lá, se eu expulso demônio por Beelzebu, os pais de vocês expulsavam por quem? Aí Jesus vai dizer: agora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O poder evidencia o reino. O poder evidencia o reino. Sempre que alguém é curado pelo poder, porque o reino está se manifestando. Sempre que alguém é liberto de espíritos demoníacos, é liberto pelo poder, porque o reino está se manifestando. Quinta-feira eu estava aqui conversando com o pastor Chaguinha, e eu disse: pastor, lembra daquela cruzada ali no Cais do Porto? Você estava lá, muitos de vocês estavam lá. Demônios se manifestando no meio da rua, gente aceitando Jesus, gente se reconciliando. E a maioria daquelas pessoas que aceitaram Jesus estão congregando com o pastor Josivan. Alguns já desceram as águas, outros vão descer as águas. Sabe o que é isso? Manifestação do reino. Pessoas que estavam dominadas pelo inimigo, amarradas pelo diabo, foram libertas pelo poder e hoje estão servindo ao Senhor com alegria. Segunda verdade sobre o poder capacita para o serviço. Escute bem. Primeiro, o poder evidencia o reino. Segundo, o poder capacita para o serviço. Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao 6. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Olha aí, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, trabalhar em prata, trabalhar em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para talho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Deixa eu te explicar isso aqui. Deus queria fazer o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O lugar que Deus queria se manifestar em meio à congregação de Israel. O que é que Deus faz? Naquela época não havia faculdade de engenharia. Naquela época não havia faculdade de arquitetura. Não havia ciências e tecnologia. O que é que Deus faz? Deus pega 2 Zé Ninguém. Desculpa a expressão, mas é que eu quero fazer abrir a tua mente. Zé Ninguém aqui quer dizer pessoas desacreditadas. Não é diminuir ninguém, é pessoas subestimadas. Deus pega 2 pessoas, talvez analfabeta, que não tinha faculdade, diploma, formação, engenharia, arquitetura, ciência, tecnologia. O que é que Deus diz para Moisés? Pega Bezalel, separa a Oliabe. Eles não sabem, Senhor, não tem problema. Eu vou dar a eles o espírito de sabedoria. Eu vou dar a eles o espírito de conhecimento. Eu vou dar a eles o espírito de entendimento. Aquilo que engenheiro não sabe, Bezalel sabia. Aquilo que arquiteto não sabia, Oliabe sabia. Por quê? O Espírito os capacitou a trabalhar com ouro, a trabalhar com bronze, a trabalhar com prata, a trabalhar com madeira, a trabalhar com artífice, a trabalhar com utensílios, artesanato, coxina, todo tipo de tecido, para a construção do tabernáculo. Aí tem gente na igreja dizendo: eu não vou porque eu não sei. Eu não vou porque eu não sei. Escute, Deus não chama quem sabe. Deus chama quem não sabe para ensinar a fazer e usar na obra dele. Deus nunca chamou pessoa capacitada. Deus pega quem não é capaz, torna capaz, usa para a glória e para a honra dele. Deus não está perguntando se você sabe, Deus está perguntando se você quer. Deus não está perguntando se você sabe, Deus está perguntando se você quer. Se você quiser, Ele vai te encher do espírito de sabedoria, do espírito de conhecimento, do espírito de inteligência, entendimento, e tudo que você não sabia fazer, Deus vai te ensinar a fazer.
O Titanic foi uma grande construção por grandes engenheiros. Afundou. A arca de Noé não tinha um engenheiro para construir. Ficou firme sobre as águas. Porque quem construiu a arca não foi um engenheiro, foi um homem cheio do Espírito Santo. Foi um homem cheio de sabedoria. Está entendendo? Não é de mim, não é de você, é de Deus para nós. Poder é capacidade para o serviço. Você pode até dizer, eu não sei falar, não tem problema. Jesus disse naquele dia, não vos preocupeis com o que haverão de falar. Não vos preocupeis, o Espírito de meu Pai falará na boca de vocês. O Espírito de meu Pai usará vocês. O Espírito de meu Pai vos lembrará todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu pregar, vou já terminar. Não sei se eu vou pregar no que vem de novo, então tem que aproveitar, né? Já está no 3º ano, né, pastor? Glória a Deus, profetizar o 4º, viu? Ô glória. Queridos, o poder é capacidade para o serviço. Terceira verdade sobre o poder: o poder me investe de autoridade. Escute bem, um crente que tem poder, ele não é um crente murcho. Um crente que tem poder, ele não anda de cabeça baixa. Um crente que tem poder, ele não tem medo de passar debaixo da escada. Um crente que tem poder, ele não vai se preocupar se acordar, abrir a porta e ter uma galinha preta na porta dele. O crente que tem poder, ele não vai ter medo que alguém ameaçou jogar um feitiço contra ele. O crente que tem poder, ele não tem medo de Halloween, ele não tem medo do escuro, ele não tem medo do diabo. Porque ele tem autoridade. Poder te confere e te investe de autoridade. Autoridade para pregar, autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar, autoridade para libertar, autoridade para pastorear, autoridade para ensinar, autoridade para liderar. Tenha autoridade para fazer o que Deus te chamou a fazer. O poder me investe de autoridade. E eu já estou indo para a conclusão da mensagem. Olha o que é que o poder vai fazer com Jesus. Olha o que o poder vai fazer com Jesus. Bota aí, Arthur, Atos 10:38. Porque Deus, Atos 10:38. Porque Deus ungiu a Jesus. Tem alguém vivo aí? Eita. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E eu já vou concluir. O poder na vida de Jesus começou a gerar efeitos, porque o poder gera efeitos. Primeira coisa, Deus ungiu a Jesus com poder, o qual andou por toda parte. Repita comigo: Jesus andou por toda parte. Não é que Jesus não tinha o que fazer em casa. Não é que Jesus não tinha outra coisa para fazer. Não é que Jesus era um andarilho. Não. Jesus andava porque a primeira coisa que acontece na vida de quem recebe poder é que essa pessoa se torna uma pessoa dinâmica na obra e no reino de Deus. Quando eu vejo um crente que ele não gosta de ir para a igreja, que ele não gosta de ajudar o pastor, que ele não gosta de honrar sua liderança, que ele não gosta de culto, ele não gosta de servir, ele tem raiva de alguém chamar ele para fazer alguma coisa na igreja, está faltando poder. Crente que não quer fazer nada da igreja é crente vazio. Crente que não quer fazer nada da obra é crente vazio. Quem tem poder começa a viver um movimento de Deus em sua vida. Sabe quando aquele poder está dentro da gente? Chega a quinta-feira da doutrina, a gente está em casa, chega aquele sono 6:30 da noite, e você diz: rapaz, ou eu vou dormir ou eu vou para a doutrina. Você pode até dizer que vai dormir, mas aquele poder está te movimentando. E você diz: eu até queria dormir, mas eu vou adorar a Deus, eu vou glorificar a Deus. O poder te movimenta, o poder te move, o poder te levanta, o poder te torna ágil, hábil, o poder te desenvolve, o poder te torna capaz. Jesus andava por toda parte. E eu pergunto nessa noite: por que você tem vivenciado uma vida parada? Por que você não tem feito? Por que você não tem obedecido? Por que você não está agindo em favor do reino? O
O poder movimenta. Jesus andava nas aldeias, vilarejos, vielas, na praia, nas grandes e pequenas cidades. Jesus andava todo dia, toda hora, fazendo a vontade do Pai. Segundo, o poder me move a fazer o bem. Jesus foi ungido com poder e andava por toda parte fazendo o bem. Até hoje, eu me pergunto o que leva uma pessoa que recebeu a fé em Cristo, diz receber o Espírito Santo e diz ter o poder de Deus e produz aquilo que é mal. O poder me move a fazer o bem. Como é que eu digo que eu tenho poder se eu estou atrás de derrubar alguém? Que poder é esse? Como é que eu digo que eu tenho poder se eu quero puxar o tapete, queimar o filme e falar mal? Que poder é esse? Que poder? Como é que eu digo que tenho poder? Estou derrubando alguém ao invés de estar levantando, porque Deus não me deu poder para derrubar ninguém, mas para levantar quem está caído. Poder. Quem tem poder produz aquilo que é bom. Olhe comigo, Lucas capítulo 9, versículos 54 e 55. O contexto vai dizer, antes de eu ler aqui esse versículo, o contexto vai dizer que os samaritanos fecharam a porta para Jesus e disseram assim: não, aqui não tem pousada para o Senhor, aqui não tem hospedagem para o Senhor está caminhando por aí, vai descansar em outro canto, aqui não. Os samaritanos trataram Jesus com toda a arrogância, com toda a dureza. Ora, Tiago e João, que estavam ali para defender Jesus, não gostaram nem um pouco disso. Tiago e João não gostaram. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para matar eles? Queres que oremos aqui para esse infeliz morrer? Ora, já se viu orar para morrer? Tem crente macumbeiro, irmão, por aí, cuidado. Tem crente que joga praga, viu? Crente, né? Salvo ele não é, ele é crente. Crente até o diabo é, irmão. Então, João e Tiago vai dizer: queres, Senhor, que clamemos e fogo do céu destrua todos eles? Versículo 55, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse-lhes: vós não sabeis de que espírito sois. O que Jesus estava dizendo com isso é: que tipo de espírito é esse que habita dentro de vocês? Uma coisa eu sei: se tem crente que deseja a morte do outro, o Espírito Santo ele não tem. Se tem crente que deseja a queda do outro, o Espírito Santo ele não tem. Se tem crente que deseja ver o outro se dando mal na vida, porque tem crente por aí que é assim, ele não tem o Espírito Santo não. Essa noite Deus vai derramar fogo e todo crente macumbeiro vai cair por terra, em nome de Jesus. Crente que deseja mal ao seu próximo não conhece e nunca conheceu o Espírito Santo. Ei, Jesus não passava o dia fofocando no meio da rua, não. Jesus não passava o dia falando da vida dos outros também, não. Jesus não passava o dia jogando conversa fora também, não. Ele passava o dia fazendo o bem. Diga para o seu irmão: faça o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Porque fazer o bem é fruto e manifestação de uma vida de poder. Vamos lá. Jesus foi ungido com poder, ele fazia o bem, e em terceiro lugar, ele curava a todos os oprimidos do diabo. Mais 5 minutinhos eu termino. Ele curava os oprimidos do diabo. Uma vida de poder. Escute isso nessa noite. Deus não te deu poder para usar de autoritarismo, não. Porque o autoritarismo ele fere. O autoritarismo ele bloqueia. O autoritarismo ele barra, ele impede o crescimento dos outros. Não foi para isso que Deus te deu poder. Não foi para isso. Deus não te deu poder a não ser para curar. Deixa eu dizer uma coisa para você que acha que não tem nada para fazer na igreja. Tem muita gente ferida para você curar. Tem muita gente ferida para você curar.
Eu quero que você estenda a sua mão direita para o céu. Feche os seus olhos por um minuto. O Senhor está derramando sobre a tua mão uma unção de cura nessa noite. O Senhor está colocando na tua mão a unção que cura. Você vai tocar a mão sobre pessoas depressivas, elas vão ser curadas. Você vai tocar a mão sobre pessoas endemoniadas, elas serão libertas. Você vai estender a mão na tua casa e a maldição vai sair de lá. Na tua vida tem uma unção para curar. De olhos fechados, comece a glorificar ao Senhor nessa noite, porque enquanto você glorifica, a unção da cura é derramada sobre você. Receba essa unção agora, agora, agora. Receba esta unção, sinta esta unção, receba este poder agora, sinta este fogo queimar agora. Aonde você estender a tua mão, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. Aleluia. Em último lugar, poder Ele nos dá para que nós caminhemos com Ele. Deus ungiu a Jesus com poder, primeiro, para andar por toda parte, segundo, para fazer o bem, terceiro, para curar, quarto, porque Deus era com ele. Deus, Ele é com quem é ungido por Ele. Escute, Deus respalda a palavra de quem é ungido dele. Sabia disso? Elias é um profeta fora do normal, profeta pentecostal, profeta do fogo. Tinha hora que Elias dava loucura nele, que ele não dizia assim diz o Senhor, não. Agora quem diz sou eu, assim diz eu, Elias. E o problema é que parece que Deus concordava, né? Elias dizia, segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e meio. Deus poderia, peraí Elias, quem manda na chuva aqui sou eu mesmo. Quem manda no céu aqui sou eu. Quem manda no temporal aqui, ei Elias, baixa a bola aí Elias, tu está se achando demais. Elias disse, a partir de hoje 3 anos e meio não vai chover. Deus disse, eu assino, porque você é ungido. A palavra de um homem ungido tem peso. A palavra de uma mulher ungida tem peso. Uma pessoa que é ungida com poder, quando ela fala, labaredas de fogo são destiladas dos seus lábios, da sua vida, para queimar doenças, enfermidades, maldições. Deus é com quem Ele unge. Fica de pé nessa noite. Deus era com ele. Deus era com ele. Escute isso. Quando Deus é com alguém, essa pessoa não perde, essa pessoa só ganha. Deus era com ele. Não é você, é Deus com você. O poder de Deus em você vai levar Deus para onde você for. Para onde você for, Deus vai com você. Deus era com ele. A unção me faz vencer, porque Deus é comigo. Deus era com Sansão. Sansão rasgou um leão ao meio, porque Deus era com ele. Deus era com Sansão. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, porque Deus era com ele. Deus era com Davi. Davi venceu um gigante, porque Deus era com ele. No dia que Deus não estiver, não vai ter vitória, vai ter derrota. Deus é com você. Mas eu quero concluir essa mensagem orando nessa noite. E nós estamos no encerramento dessa festa, mas eu quero fazer o que eu recebi de direção do Senhor. Eu tenho orado por esse momento. Eu não posso produzir avivamento. E eu até tenho raiva de alguém que vai dizer que o pregador produz avivamento. Não produz. O pregador não faz nada se Deus não fizer. Não produz. Quem faz avivamento é o Espírito Santo. Tem gente que diz aquele pregador é do fogo. Não é. O fogo é o Espírito Santo. Escute, eu quero orar nessa noite, mas eu quero que venha aqui à frente. Eu acho que talvez a gente vai precisar recolher um pouco, só por um momento, algumas cadeiras. Eu quero que venha à frente, primeiro, quem quer e quem não é. Essa oração é muito objetiva, ela é específica. Hoje eu não vim pregar para as pessoas descrentes, embora se Deus quiser salvar hoje, Ele salva. Eu vim pregar para a igreja, mas eu quero fazer o que eu tenho proposto diante de Deus em oração. Eu quero que somente pessoas, escute isso claramente, que não são
batizadas com o Espírito Santo, nunca falaram em línguas espirituais, em outras línguas. Nunca falou. Eu quero que você saia de onde você está e venha para frente agora. Eu quero que pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo, que não são batizadas, saia da onde você está e venha para cá agora. Você que quer poder, você que quer autoridade, você que quer unção, você que quer o mover do Espírito Santo, saia do teu lugar e venha. Porque quando ele chega, ele se move. Enquanto eles vão chegando, Wilson e Adriele, dá certo o louvor lá? Somente pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e querem receber. Não adianta vir não querer. Nós vamos orar nessa noite. Eu não vou prometer te batizar porque eu não batizo ninguém. Eu vou orar por você. Mas o que vai determinar o quanto você vai se alimentar nessa noite é o tamanho da tua fome e é o tamanho da tua sede. Pessoas que nunca falaram em línguas estranhas, sai de onde você está. As línguas não é a única eficácia do Espírito, é evidência, uma das evidências. Recolha as cadeiras aqui, os obreiros um pouco, depois a gente volta as cadeiras para cá. Pessoas que nunca falaram em línguas estranhas, línguas espirituais, saia de onde você está e venham para cá agora. Nós vamos louvar o que fazer quando Ele vem. O Espírito Santo vem. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas eu quero que enquanto esse louvor é ministrado, eu quero que você adore, a igreja adore. Daqui a pouquinho nós vamos passar o trabalho ao nosso pastor presidente. Mas eu não posso sair daqui nessa noite sem obedecer à direção do Espírito. Ele vai renovar. Ele vai te pegar. Eu não vou orar agora, eu vou orar depois desse louvor. Eu quero que você comece a se derramar neste momento diante dele. Eu quero que você vá preparando o teu coração para a oração. Eu quero que você fale com o Espírito Santo. Feche os seus olhos e chama Ele para perto de você. Feche os seus olhos e chama Ele para dentro de você. Venha aquecer os corações. Esteja adorando, daqui a pouco eu oro com você. Vem com a cura e todo o seu poder. Olha, Vem manifestar os seus fala para Ele. Eu te quero nessa noite. Glória a Deus. Eu quero meus filhos aqui. Caleb já está ali. Laís, vem para a oração também. O que dizer? O que é que você pode fazer para chamar Ele agora? O que fazer quando ele O que é que você pode reagir nesse momento para que Ele venha sobre você? Você pode clamar por Ele. Você pode chorar por Ele. Você pode se render a Ele. Fala para Ele que você deseja Ele. Fala para Ele que você quer ser amigo dele. Fala para Ele: Espírito, eu quero ser o teu amigo. Adore. Depois desse louvor nós vamos orar. Adore, adore. Nosso amigo Santo Espírito. Ele está aqui. Eu sinto que Ele está neste lugar. Leva lá, bacana, lá, baixa. Aleluia. Esperamos pelo seu soprar. Peça para Ele soprar nessa noite sobre você. Chama por Ele. Chama por Ele. Chora na presença. Seu olho Se derrama diante dele.
pode adorá-lo. Ele é Deus. Você pode se relacionar com Ele. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. Ele quer ser teu amigo. Ele te ama. Ele quer você pra Ele. Só pra Ele. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Ah, como nós temos fome de ti. Ah, como a nossa alma te deseja. Olhe para cá, vocês que estão aqui na frente. Nós já vamos começar a orar, mas antes, deixa eu falar com vocês. Olha para mim, vocês aqui. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, com 11 anos de idade, eu queria mais do que tu. Mas eu queria demais. Tanto é que Isaías 44 diz que Deus derramará o seu Espírito sobre os sedentos. Não é sobre quem leva o Espírito como qualquer coisa. É sobre quem deseja demais. Tem fome demais. Almeja demais. Mas deixa eu te dizer como é que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava no meu lugar glorificando muito a Deus. E quando eu glorificava demais, sem ter vergonha, sem ter timidez, sem ter medo, eu comecei a sentir a língua dobrando e línguas diferentes começar saindo e a minha alma queimando. E naquele momento eu era batizado com o Espírito Santo. Há um ditado lá no mundo que diz que boca fechada não entra mosca. Se não entra mosca, muito menos poder de Deus na tua vida. Então se você quer, não é de boca fechada que você vai receber. O Senhor disse: eu sou o Senhor teu Deus. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Eu sei que está apertado aqui. Eu sei que está apertado. Mas se algum dos nossos obreiros puder descer, se der, e botar a mão agora sobre a cabeça deles, eu quero que você que não é batizado com o Espírito Santo comece a dar glória a Deus agora, com muita fé, com muito desejo. Glória, 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 glória. A igreja estenda a mão para cá, os pastores estendam a mão para cá. Senhor, queremos clamar o batismo com poder. O batismo com poder. Você que não é batizado, vai dando glória, 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 glória. E deixa Ele te encher agora. Deixa Ele te encher agora. Eu quero que os crentes que são batizados com o Espírito Santo venham para cá orar por uma pessoa. Escolha uma pessoa para orar e venha orar agora por essa pessoa. Meu Deus, começa a derramar agora fogo. Língua de fogo. Língua de fogo. Enche, 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 enche. Batiza, batiza, Jesus. Batiza agora nessa noite de encerramento. Batiza agora línguas espirituais. Línguas de fogo. Fala em línguas, fala em línguas. Fala em línguas espirituais agora, agora, agora. Xarabacanda lava sandarabia. Orimicanda lava xandarabia. Orimicanda lava xandarabia. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, batiza, batiza. Eita, lava xandarabacandaraia. Vai enchendo o Senhor. Vai enchendo o Senhor. Fala em línguas. Fala em línguas. Em nome de Jesus, fala em línguas agora pela primeira vez. Fala em línguas estranhas pela primeira vez agora. Agora, agora, agora. Fala em línguas agora, agora, agora. Xarabacanda, lavacandarabia. Fala em línguas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xarabacandarabaca. Xarabacandarabacandarabia. Xarabacandaraia. Vai batizando Jesus.
Jesus. Se alguém for batizado, sinaliza aí. Se alguém for batizado, sinaliza aí. Receba fogo agora. Xarabacandarábia. Vai dando glória, 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 glória. Enquanto você dá glória, línguas estranhas toma conta de você. Línguas espirituais agora. Fale em línguas estranhas agora em nome de Jesus. 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 Oh Espírito, faz queimar agora. Faz queimar agora o teu fogo. Faz queimar agora o teu fogo. Você que nunca falou em línguas espirituais, fale agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, o teu poder. Derrama o teu avivamento. Derrama o teu avivamento. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguém foi batizado aqui com o Espírito Santo. Glória a Deus. Foi aí. Quem foi? Glória a Deus. Alguém foi batizada já com o Espírito Santo aqui. O Senhor está batizando. O Senhor está enchendo. Receba o dom de línguas agora. Receba o dom de línguas agora. Receba o dom de línguas. Jesus quer te batizar. Você tem que tirar a timidez. Abre a boca. Abre a boca e diga: eu quero. Eu quero. Batiza Jesus, batiza, 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 batiza. Fala línguas em nome de Jesus. Fala em línguas em nome de Jesus. Fala em línguas em nome de Jesus. Xarabacandarabia. E decandalabaxúria, decandará. Aleluia. Rebacandalabaxúria. Fala em línguas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está batizando Caleb com o Espírito Santo. Deus está batizando o jovem Caleb com o Espírito Santo. Ah, Jesus, tem fogo aqui, tem fogo aqui, tem poder aqui. Eu tenho orado ao Senhor e eu tenho dito do Senhor, se o Senhor assim desejar, batiza na noite de encerramento. O Senhor já batizou a segunda pessoa. Cadê a terceira? Batiza Jesus, batiza Jesus. Microfone, microfone. Glória a Deus. Pedro, entrega lá. Jesus está batizando mais. Jesus quer batizar mais. Já até agora tem 2 pessoas batizadas com o Espírito. Batiza. Ai, chorava batiza criança, Jesus. Batiza os adolescentes da tua casa, Jesus. Batiza os jovens da tua casa. Enche, 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 enche. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Vai derramando a promessa do teu Pai. A promessa do Pai. A promessa. Nós queremos ver, Senhor, a evidência do Espírito Santo nessa noite. Glória. Vai dando glória, vai dando glória. Jesus quer batizar mais. Glória, glória. Jesus quer batizar. Glória a Jesus. Batiza essa mocidade linda, Senhor. Reveste com teu Espírito. Sejam revestidos. Receba línguas de fogo. Recebe línguas espirituais agora na tua boca, no teu lábio. O fogo te queima nessa noite. O fogo te queima nessa noite. Oh Jesus, vai batizando o Senhor. O Senhor quer batizar mais. O Senhor quer te batizar. Abre a tua boca da glória. Chora, se quebranta. Jesus batizou mais um aqui, ó. A terceira pessoa batizada. Jesus batizou um adolescente. Um adolescente. Jesus está batizando. O Senhor está batizando com o Espírito. Está batizando, batiza, batiza, batiza. Já foi a terceira pessoa. Enche, 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 enche. Jesus batiza a quarta, quinta, sexta. Vai batizando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo em nome de Jesus. Receba o batismo de poder. Eu navegarei. Meu nome da
Batiza, Jesus, batiza a radaça, Jesus. Batiza a radaça, Jesus. Enche. De poder. Enche. Vai enchendo de poder e de glória. Vai enchendo de autoridade. Vai enchendo de unção. Vai enchendo. Aleluia. Confirma aí, filho. Espírito, Fala em línguas em nome de Jesus. Fala em línguas em nome de Jesus. Urabacanda labaxandarápia. Cadê a quarta pessoa batizada? Cadê? Enche. Vem como em Pentecoste. Delminha, fala em línguas estranhas, Delma. E enche-me de novo. Cadê a quarta vida batizada com o Espírito Santo? Cadê? Foi batizado o Pedro? Jesus batizou a quarta pessoa. Aleluia. Jesus batizou um jovem agora com o Espírito Santo. Enche. Tem poder neste lugar. Tem unção neste lugar. Vai enchendo, Jesus. Vai enchendo. Eu sei o que o Senhor me falou na madrugada de oração. Ele disse: eu vou batizar com o Espírito. Oh, movimento lindo. Cadê a quinta pessoa batizada com o Espírito Santo? Cadê? Da glória. Jesus quer te encher. Vai dando glória. Batiza a quinta pessoa, Jesus. Batiza a radaça, Jesus. Batiza o Dimas. Batiza a Sofia. Nessa noite, Jesus. Enche ela de poder. Da glória, Sofia. Da glória. Oh, enche a Sofia de unção, Senhor. Enche a Sofia de poder. Enche a Sofia de unção. Enche cada jovem. Enche cada adolescente. Enche cada criança. Enche cada adulto. Cadê a quinta pessoa batizada com o Espírito Santo? Cadê? Vai dando glória. O Senhor enche a tua boca agora. Fogo do altar de Deus. Jesus batizou a quinta pessoa. Aplauda ao Senhor. Jesus batizou a quinta pessoa com o Espírito Santo. Aleluia. Mas sim, Jesus batizou a radaça. Oh glória. A sexta vida batizada com o Espírito Santo. Ele está. Ai, decanda lá na xéria. Meu irmão, eu quero é voar aqui. Eu quero é sair correndo no meio dessa igreja. Orai, chocoma nagassuri, candalamahai. Batiza mais, Jesus, batiza mais. Mais 5 minutos de oração eu encerro. Enche de poder. Marca aí 5 minutos, me avisa aí. Enche de poder, Senhor, enche de poder. Enche. Jesus já batizou 6 vidas com o Espírito Santo. Cadê a 7ª? Bora, Jesus, enche essa vida agora. Xarabacandarápia. Tem língua de fogo aqui. Batiza a irmã Selma, Senhor. Batiza o Pedrinho. Batiza a Senhora amada Nicole. Batiza a Mariana. Batiza a Senhor amado cada vida agora. Enche. Jesus batizou a 6ª pessoa. Jesus batizou a 7ª pessoa. Jesus batizou a 7ª vida com o Espírito Santo. Eu já nem sei mais quanto é. 7 vidas. Cadê a 8ª? 7 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Jesus batizou mais uma agora. Oh glória. 8 vidas batizadas com o Espírito Santo. Aleluia. A tua filha. Eita, Jesus. Jesus batizou a filha do diácono Joilson com o Espírito Santo. Aleluia. Batiza, Senhor, até a 10ª, Jesus. Batiza tudinho, Jesus. Ai, Jesus. Faz queimar o teu fogo aqui. Aleluia. Enche a
tua filha, Senhor. Enche. Jesus, batiza a nona pessoa, Jesus. Batiza a nona pessoa, Jesus. Queima o teu fogo agora. Queima o teu fogo agora. Batiza a nona pessoa, Jesus. Batiza a nona pessoa, Jesus. Enche. Abre a boca e dá glória. Glória. Receba o poder do Espírito Santo. Receba a virtude que vem do alto. Ele disse: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Batiza a nona pessoa, Jesus, agora. Queima com teu fogo agora. Vai enchendo. Batiza a nona pessoa, batiza a décima. Enche. Adora, a igreja adora. Estenda a mão pra cá, igreja. 8 vidas batizadas com o Espírito Santo. Batiza a nona vida, Jesus. Batiza a nona vida, Jesus. Batiza meu filho Caleb, Jesus, nessa noite. Batiza minha filha Laís nessa noite. Enche ele de poder. Oh, enche Jesus. Olha que coisa linda. Como é o nome dela? Anabelle. Cadê Joilson? Anabelle, é Joilson o nome dela? Sua filha, qual a idade dela? Anabelle, 11 anos de idade, foi batizada com o Espírito Santo. Na idade que eu fui batizado também. Que coisa linda. A Dacinha foi batizada também. Glória a Deus, com 12 anos. Jesus está batizando adolescentes. Jesus batizou uma criança ali também. Glória! Levante a sua mão direita. O tema que Deus lhe deu, pastor, foi: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor obedeceu à direção de Deus, e Deus está honrando a sua obediência. Deus está honrando a sua direção de botar essa igreja para orar nas madrugadas. Foram 7 vigílias de oração. Essa igreja clamando: derrama o teu poder, Senhor. E hoje Jesus batizou mais umas 3 pessoas de manhã. Jesus batizou ontem também. Jesus tem salvado. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Olha aí que coisa linda. Olha a unção. Ei, levante a sua mão direita. Feche os seus olhos. O encerramento dos 18 anos da Deus é nossa força. Está encerrando debaixo de fogo. É Deus dizendo: eu aprovo esse evento, eu aprovo essa festa, eu aprovo a adoração de vocês, eu aprovo o sacrifício de vocês. Ei, decalabalabacê. Oh glória. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor falou comigo naquela madrugada. E o Senhor me disse: ora porque eu vou batizar. O Senhor me disse: ora porque não é batizado, porque eu vou batizar. Aqueles que não foram batizados hoje, Senhor, serão no determinado momento que o Senhor quer. Mas eles não vão deixar de buscar, não vão deixar de orar, não vão deixar de clamar. Eu abençoo esta igreja. Eu quero abençoar, Senhor, estenda a mão para cá. Eu quero abençoar a vida da nossa liderança. Eu quero abençoar o nosso pastor presidente junto com todo o ministério nessa noite. O teu filho, o Senhor, que dirige essa obra tão grande, um trabalho tão árduo, tão pesado. Só o Senhor sabe o que ele tem te pedido.
Às vezes que ele tem chorado em silêncio e tem sentido dores calado. Mas nessa noite a igreja estende a mão sobre o nosso pastor. Nós abençoamos o nosso pastor, Senhor. Declaramos sobre ele saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Guarda ele debaixo do teu sangue. Livra ele, Senhor amado, da afronta do inimigo. E reveste ele todo dia, todo dia, todo dia de poder, de poder, de poder, de graça, de sabedoria. Em nome de Jesus, essa igreja abençoa a vida do nosso pastor, a direção desse ministério, as congregações e suas lideranças. Abençoamos o ministério. Deus é nossa força. Em nome de Jesus, aplauda, glorificando a Deus.